Meu nome é Cíntia Dutra Nunes, eu sou estudante de licenciatura em Educação Especial e esse é meu paper módulo 8, análise acerca das relações entre escola e as famílias de aluno público-alvo da educação especial. A relação entre a família e a escola é fundamental para o sucesso da aprendizagem de qualquer aluno. No caso dos alunos com necessidades especiais, deficiência, autismo e superdotação, se torna ainda mais necessário. Essa parceria permite que as estratégias pedagógicas sejam adaptadas às necessidades específicas de cada aluno, garantindo não apenas sua permanência na escola, mas também o desenvolvimento do seu aprendizado. Como ressalta Pavão em 2021, a família é vista como a base para a continuidade da educação, uma vez que é nela que se introduzem valores, informações, ética e conceitos de cidadania. Fortalecer a relação entre família e escola não só melhora a aprendizagem, mas também ajuda a formar cidadãos mais conscientes na sociedade e preparados para os desafios da vida. Aqui, então, eu sigo apresentando algumas ideias de autores que falam e contribuem para esse estudo, né? Que falam sobre o tema e contribuem nessa análise. O sucesso da inclusão não depende apenas do professor. Segundo Candeias, de 2009, para lidar com as diferenças em sala de aula, muitas vezes é necessário contar com apoio ou assistência específica que nem sempre está disponível no dia a dia. A escola inclusiva é aquela que envolve todos os profissionais, independentemente de serem professores, para garantir que todos os alunos sejam acolhidos. O gestor escolar desempenha um papel crucial, pois juntamente com a equipe diretiva, corpo docente e funcionários, promove um ambiente verdadeiramente inclusivo. Então, esse autor fala dessa questão, né? Que um aluno, para ele ser incluso, ele não pode ser só responsável da professora. Ele tem que ser um trabalho conjunto, que senão, com certeza, vai sobrecarregar essa profissional, né? Embora a relação entre família e escola seja essencial para a construção de um plano de ensino adequado, que assegure a permanência do aluno no ensino regular e promova o seu processo de aprendizagem, essa não é sempre a realidade vivenciada nas instituições de ensino. Então, por isso a necessidade desse estudo, para ver como que está acontecendo essa relação, quais seriam, então, as principais queixas, né, e acertos, né, desse processo. Dessa maneira, a mudança do paradigma da exclusão em direção à inclusão escolar tem movimentado as famílias de estudantes da educação especial na escola comum na luta pela garantia do direito de aprender. Esse aspecto se mostra interessante na medida em que a família tem apostado na escola. Nesse sentido, a família argumenta, cobra, dialoga e quer ser ouvida. Além disso, cada família tem focos, objetivos, anseios e expectativas diferentes em relação à vida escolar de seus filhos, e por isso nos perguntamos, como elas e sua luta pelo direito de aprender de seus filhos têm se inserido no contexto escolar? Mello e Maffezoni em 2021. Então essa é outra questão importante, né? Com essa questão toda das políticas públicas, dessas crianças estarem dentro da escola, os pais já vêm numa luta constante, então eles querem direito de seus filhos, eles querem que os filhos estejam bem lá, então ainda acontecem alguns impasses, né? Em muitos casos, né, algumas questões assim, alguns pais não são informados sobre as estratégias pedagógicas, né? Então há esse problema, ou também de como podem contribuir para a aprendizagem desse filho em casa, né? E nesses desafios da inclusão, então temos os pais de alunos público-alvo da educação especial que não se sentem incluídos no processo, os que não se interessam, aqueles que colocam o filho na escola e que também não se interessam em aprofundar isso em casa, e ainda tem um terceiro grupo, né, que seriam os pais dos alunos neurotípicos. A gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia. Aqui, de acordo com essa citação que eu achei bem interessante, que eu tirei de Mantoan, em 2003, há também um movimento de pais de alunos sem deficiências que não admitem a inclusão, por acharem que as escolas vão baixar ou ainda piorar ainda mais a qualidade de ensino se tiverem que receber esses novos alunos. Então, é uma situação bem delicada, né? A escola tem que lidar com praticamente 3 tipos de família, né? E aí, uma outra questão que eu achei muito interessante também de Mantoan, que eu resolvi citar aqui, os sistemas escolares também estão montados a partir de um pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em normais e deficientes, os professores em especialistas nessa e naquela manifestação das diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão determinista,
mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe. Então, eu achei importante relatar essas situações, porque veio a inclusão, os pais sabem dos seus direitos, querem isso, as famílias querem os filhos no ensino, né, regular, mas ainda existe essas diferenças, ainda as crianças com deficiência, as outras famílias, então ainda não está aquela inclusão, seria todos na mesma situação, né? Todos respeitados suas características, mas não precisa a característica daquela criança, o laudo daquela criança, a deficiência dela vir à frente do que ela é como aluno, né? Então, assim, eu citei aqui apenas algumas, né, algumas citações que eu usei no meu trabalho. Outra que eu achei interessante é, considerando que a igualdade entre parceiros é fundamental para a existência da colaboração, é possível argumentar que tanto os familiares quanto profissionais ainda precisam amadurecer no sentido de saber qual é o seu papel na parceria e qual é o papel do outro, tá? A falta de preparação das escolas para atender famílias de alunos com deficiência é uma questão complexa que impacta tanto o processo educativo quanto a inclusão social desses estudantes. Essa inadequação se manifesta em diversos aspectos, desde a infraestrutura física das instituições até a formação e a conscientização dos profissionais da educação. Numa pesquisa de mestrado, Duarte, em 2008, enfatiza que desde o diagnóstico de deficiência de seus filhos, as famílias têm buscado alternativas médicas e educacionais, muitas vezes abrindo mão de seus próprios projetos pessoais. Essas mães enfrentam preconceito na escola, tanto por parte de outros pais, como nós já falamos, quanto de alunos. Diferente das experiências de outras mães, as expectativas em relação à educação dos seus filhos com necessidades especiais são marcadas por angústia e preocupação. Então, cabe também ressaltar, e por isso eu achei de extrema importância esse texto desse autor, é a condição que essas famílias também, como que elas já estão fragilizadas, cansadas já de lutar, aceitar a situação, entender todo o processo, é uma luta constante, né, em todos os aspectos. Então, elas já vão para a escola já, talvez, armadas, né, com todas as suas fragilidades já, e por sua vez a escola chega um pouco arredia sem saber exatamente como que é aquela criança. Então, é por isso que a relação entre escola e família é essencial, né? Mas seguindo, então, aqui nas referências. A formação de professores é um aspecto que merece ênfase quando se aborda a inclusão. Muitos dos futuros professores sentem-se inseguros e ansiosos diante da possibilidade de receber uma criança com necessidades especiais na sala de aula. Oliveira, em 2012, né? A verdade é que existem uma infinidade, né, de deficiências, transtornos, superdotação, autismo, muitos casos. Então, por mais que o professor se prepare para um ou outra, ele nunca vai estar preparado para tudo. Ele precisa estar aberto e com a ajuda, assim, de toda a escola e da família para conseguir fazer um bom trabalho, né, para esse estudante. Então, quais são os métodos usados, né, para esse estudo? Pesquisas bibliográficas, que eu apresentei algumas ideias para vocês, agora aqui, dentre as que eu usei. Pesquisa quantitativa e qualitativa de opinião, direcionada às mães de alunos público-alvo da educação especial. Essa pesquisa eu fiz através do Google Forms, né? 14 perguntas, algumas objetivas e outras dissertativas. E mandei um link justificando os motivos da pesquisa, através de grupos do WhatsApp, das quais eu faço parte. Um deles é a Patrulha Azul, que é a Associação de Autismo aqui em Santo Antônio da Patrulha, e 2 sobre superdotação, que eu também faço parte, um de famílias de crianças e outro de famílias de adolescentes, né? E esse formulário aceitou respostas do dia 7 de outubro a 20 de outubro. Ao longo desses 13 dias foram obtidas 41 respostas. Ali tem algumas perguntas, né, desde onde o filho estuda, se em escola pública, particular, se ele está na educação infantil, ensino médio ou fundamental, perguntando se a escola, em resumo, se faz um bom trabalho, o que mudaria, se já precisou trocar de escola. Eu achei esse fator bem interessante, assim, para a gente analisar as questões das famílias, se tem alguma sugestão, alguma ideia, né, e a pior situação que já passou também foi questionada. Com essa pesquisa, algumas considerações aqui, então. Aqui, deixa eu só passar mais um pouquinho.
para não precisar me estender. Eu coloquei ali um QR Code também, que era para as pessoas acessarem a pesquisa, né? E aqui agora, então, alguns resultados, né? Foram bastante, porque 41 mães participaram, né? Bastante perguntas. Então, assim, aqui eu vou pontuar algumas situações. No caso específico dessa pesquisa, que abrange tanto o caráter qualitativo quanto quantitativo, buscou-se compreender as percepções, opiniões e experiências das mães participantes. Além disso, ao analisar os padrões, os resultados mostraram-se semelhantes aos encontrados na bibliografia consultada. Dessas 41 mães, 14 já mudaram seus filhos de escola. Entre as demais, 2 planejam no próximo ano e uma está considerando a possibilidade. Os motivos para essas mudanças incluem desde agressão, bullying, exclusão, falta de assistência, opressão, redução da carga horária de aula e despreparo dos professores, além de alguns relatos mais graves, né? Então eu coloquei aqui um relato que me tocou bastante, que foi a mãe número 2, que colocou assim: agressão física por parte de um colega específico. Eram agressões diárias e a escola nunca me informou. Fiquei sabendo por colegas e pais e quando fui tirar satisfação com a escola, eles mentiram, abafaram o caso e não fizeram nada. Ainda me fizeram me sentir culpada por fazer alarde e defender meu filho. Outra questão, né? O relato da mãe número de 36 a respeito da troca de escola. Esse me tocou bastante, né? Ela colocou assim, palavras das mães. Sim, porque as professoras desorganizavam a criança com os inúmeros nãos, deixavam ele de lado, não faziam questão de incluir e diziam que meu filho empurrava a professora, que puxava os cabelos delas, que puxava elas pro crachá. Ele entrava chorando e saía chorando, até que uma profissional de fora esteve com as crianças e percebeu o tratamento que elas davam para o meu filho. Então resolvemos tirar e no dia que meu marido levou o documento, a coordenadora chamou e perguntou o porquê de tirar. Meu marido respondeu: pela discriminação. A resposta foi: mas fizemos de tudo. O senhor tem que entender que os louquinhos de antigamente iam para hospitais psiquiátricos. Meu marido ficou em choque, não esperava tamanha grosseria. Depois ela tentou consertar, dizendo que os autistas de hoje são muito inteligentes. Quando cheguei numa suposta escola para fazer a transferência, eles já tinham um laudo do meu filho, sem meu consentimento. Aí resolvemos colocar na justiça. Então, assim, é um caso bastante grave, né? Então, fazendo essa pesquisa, a gente vê que as relações não estão tão boas quanto deveriam, né? Ainda há bastante preconceito e esse preconceito não pode vir principalmente da questão de coordenação da escola, de gestores, né? Isso é inadmissível nos dias de hoje, né? Sempre foi, mas quanto mais se fala agora na diversidade, na inclusão, mais absurdo parece. Houve também situações que puderam ser revertidas, que bom, né? Permitindo que o aluno, mesmo tendo algum problema, permanecesse na escola, como o caso da mãe número 29. Em 2023, a diretora pediu para eu não levar meu filho porque a professora que ficava com ele estava com as tarefas atrasadas. Quando terminou o ano, fui lá e conversei numa boa com a diretora. Este ano ela mudou totalmente para melhor. Então, é por isso que a comunicação e o diálogo talvez seja a chave, né? Claro, e a boa vontade de ambas as partes, mas a comunicação fez diferença no caso desse aluno. Sabe como é, às vezes, a dificuldade daquela criança se adaptar numa escola para ter que trocar e começar todo o processo de novo. Das 41 mães que responderam o questionário, 35 delas têm filhos, só algumas considerações. 35 delas têm filhos com espectro autista, sendo que 11 apresentam dupla excepcionalidade. Alguns com TDAH, outros com TOD. Também foram mencionadas outras condições, como síndromes, TDAH, dislexia, TOD e outras deficiências. A superdotação também se destacou, estando presente em 4 alunos, de forma isolada ou em combinação com outra condição, no caso aqui com TET, algum aluno que tinha até mais superdotação. As dificuldades relatadas por essas mães variam desde falta de preparo dos professores até episódios de bullying e problemas de comunicação com a escola. Esse fator eu achei interessante porque mostra que o maior desafio nem sempre são as deficiências em si, como eu vou alfabetizar, como aquele aluno vai parar na escola, né? Mas sim aquilo que é considerado fora do padrão. Então, a criança superdotada, ela não tem dificuldade de aprendizagem, mas ela pode ter algumas dificuldades de convivência por ser fora do padrão esperado ou da maioria, né? Como destacou a mãe, os professores não conhecem a superdotação. Outro dado relevante é que 61% dos alunos cujos pais foram entrevistados estão no ensino fundamental. E eu achei muito, muito bom isso
para ter essa análise bem no ensino fundamental, porque segundo o censo escolar de 2023, realizado pelo INEP, o maior número de matrículas na educação especial se concentra no ensino fundamental, representando 62,9%. Dos entrevistados, apenas 3 alunos estão em instituições especializadas. Tá? E uma questão que eu achei bastante importante colocar aqui é que essas 3 mães relataram que não tem nada de... que elas já participaram em outras escolas e hoje estão na instituição especializada e que não tem nenhuma sugestão para fazer, que tá tudo certo. Mas aí quando tu vai analisar todas as respostas, tu vai vendo assim, uma delas colocou que só recebe informações do filho quando ela vai atrás. Outra colocou que o filho está incluso, mas aí depois, ao longo do questionário, ela colocou que ele não participa das atividades, não interage, né, fica mais isoladinho, então é um pouco controverso, né. Ali eu coloquei alguns dados gráficos sobre as respostas, né, e sobre as possíveis mudanças, então. Eu relatei algumas delas, né, mudanças que elas sugerem para as escolas. Melhor preparação dos profissionais, planejamento individualizado, combate ao bullying, incluindo a participação das famílias e de órgãos responsáveis nessa conversa sobre bullying, né? Melhorias na estrutura física, criação de um núcleo de apoio que facilite a comunicação entre família e escola. Até aqui, por exemplo, nada novo, nada diferente, nada extraordinário, né? Elas querem o mínimo, elas querem que essa criança seja... O bullying é uma situação geral, né? Essa questão de ter alguma mediação para ter mais diálogo entre os profissionais e os pais deveria acontecer para todos também, né? Outra coisa que foi colocada ali, reconsideração da redução do horário escolar com planejamento para um aumento gradual. Mães que reclamam que o filho fique lá só 2 horas na escola e que aquilo permaneceu por um ano inteiro, né? Que poderia ser aumentado, né? De forma gradual. Eles se sentem mal por o filho não estar incluído como os outros, de não poder ficar o tempo todo, né? Adaptação das avaliações, ensinar sobre inclusão aos outros alunos, promover uma inclusão que envolva tanto os colegas quanto seus pais, entre outras situações aqui. Presença de monitoras, ali também pontuou uma questão, adequações pedagógicas para atender a dislexia, mas isso engloba para qualquer, né, qualquer dos transtornos e dificuldades. Quando questionada sobre as atitudes assertivas, o que a escola faz de bom e que todas deveriam fazer, né? 7 mães não identificaram nenhuma ação positiva, que é bem triste, né? Outras colocaram algumas situações que eu vou colocar aqui. Disponibilizaram brinquedos e promovem brincadeiras após a realização das atividades. Capacitar todos os profissionais envolvidos sobre manejo de conduta. Tratam o aluno com carinho. Fazer festas comemorativas apenas para professores e alunos para que o aluno possa se apresentar, né? De repente, para toda a comunidade ele se sinta mal, mas ali fazendo uma festinha menor ele consiga participar melhor. Questionar a mãe a respeito de mudanças, inclusive sobre troca de monitora. Não definir o estudante pelo laudo que apresenta. Respeito à seletividade alimentar. Se tu for ver, então, também, essas questões que elas colocaram como atitudes assertivas, elas não são nada exigentes, elas não são diferentes do que todos os alunos precisam, né? Tem direito, no caso. Então, me chamou a atenção, assim, que o que elas esperam não é nada além do que todos os alunos esperam. Disponibilidade de local individual para a realização das provas. Acho que tendo bom senso, sabendo que a criança tem uma dificuldade, não custa a escola, né? Colocar um local. Manter a comunicação entre famílias e a escola é o básico, é o tema desse estudo. Permitir que o aluno saia em momentos de estresse. Tudo bem, a criança tem essa dificuldade para se regular, precisa sair. Chamar os pais dos alunos que praticam bullying, com certeza. Não adianta só chamar o aluno, tem que chamar a família. Permitir que o aluno se expresse. Permitir o uso de abafador. Se é para o bem-estar dele, não teria problema nenhum, né? Então, são coisas assim que elas colocam como se fossem coisas muito assertivas, mas que ao meu ver, estão dentro do que se espera, né? Do mínimo, do básico. Demonstrarem ter o aluno acompanhando os passeios, promover reuniões entre professor, família, professoras do AE, entrar em contato no telefone em alguma situação, realizar palestras sobre transtornos. Então, exemplos de coisas que elas citaram que estão funcionando. Adaptar currículos, disponibilizar monitoras, é o básico mesmo. Então, assim, ó, conclusão, algumas conclusões. Vou colocar aqui, para ficar melhor para poder ver.
Há 16 anos foi garantido aos estudantes público-alvo da educação especial o direito ao ensino regular, conforme a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasil 2008. Esse direito ainda foi reforçado, conforme o Brasil em 2015, pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Não se pode mais aceitar a justificativa de que os profissionais não estão capacitados ou que as instalações físicas não são adequadas para a inclusão. Não tem mais. Já faz 16 anos que estamos nisso, né? Esse número só vai aumentar. Não tem mais como os professores não se sentirem preparados. Ou eles vão ter que se preparar, ou eles vão ter que desistir da profissão, porque hoje em dia o professor ele tem que estar preparado, sim, para receber essas crianças com as mais variados tipos de transtornos e deficiências. Não é mais uma escolha, não pode mais haver aquela segregação. Essa professora fica com a turma dos laudos e isso não vai acontecer, até porque daqui a pouco vai ter muita criança com laudo dentro de uma turma, todas as professoras vão ter que se preparar. Faz parte da profissão de ser professor. Aí entra outras questões já, esses professores precisam ser melhores remunerados. Ok, isso é outra. Vamos para outras lutas, outras buscas de políticas públicas, digamos assim. Mas, de fato, é que o professor hoje tem que estar preparado para isso. Não existe mais, não tem mais espaço para essa reclamação de que não estão capacitados, que a escola não está preparada, que a sua estrutura não é adequada. Os responsáveis estão cientes dos seus direitos e exigem uma escola inclusiva. As instituições de ensino, por sua vez, parecem estar em um processo de adaptação ainda, especialmente considerando a proporção de mães que relataram ter mudado de escola ou que estão planejando essa mudança. Não há um consenso sobre as falhas deste processo. Enquanto algumas mães mencionam a falta de habilidade dos professores, outras ressaltam a ausência de profissionais de apoio. Além disso, surgem reclamações relacionadas à escola de maneira geral, abrangendo questões administrativas ou de responsabilidade dos gestores. Outra dificuldade identificada refere-se aos colegas e ao bullying, que pode ser praticado por alunos, pais ou até mesmo pela própria escola. Um problema sério que afeta não só os alunos com necessidades educacionais especiais, mas também crianças e adolescentes em geral. É um problema sério que precisa ser tratado para o bem da escola toda, né? Observa-se uma demanda por um olhar mais individualizado, que respeite as necessidades específicas de cada aluno. Há um pedido por paciência em relação ao tempo de aprendizagem de cada um, bem como a necessidade de proteção contra possíveis discriminações. Parece assim que as mães querem que eles façam parte. Se aquele filho precisa usar um abafador para conseguir estar no recreio, ela quer que a escola permita que ele use um abafador para ele poder estar no recreio. E às vezes ele não fica bem sem o abafador, ele fica num canto. A escola, não, mas ele está ali. Então, ao mesmo tempo, as mães querem esse olhar individualizado para que a criança possa fazer parte também, né? Essa pesquisa também despertou interesse na autora aqui em explorar o significado da palavra inclusão sob a perspectiva dessas mães em comparação com a visão da escola. Um breve comentário, assim, é que a escola, para ela, inclusão é que a criança esteja ali, esteja evoluindo, que ela esteja aprendendo. O conceito de inclusão educacional é esse. Arrumar meios, formas de ajudar aquela criança a se desenvolver no seu ritmo, no seu tempo, respeitando as suas dificuldades, né? Mas é isso aí. E em alguns casos ali, daquelas respostas, quando analisadas as respostas, que elas foram anexadas no trabalho, algumas mães, o fato da criança estar na escola, só por ela ficar o turno todo, aquela criança está incluída. Independentemente no que ela está aprendendo, ou se ela está se relacionando com os colegas, mas ela está lá. Então, eu acho que vale ainda um estudo sobre o significado da inclusão nesses diversos aspectos. A palavra inclusão, a inclusão educacional e a inclusão no olhar das mães. Embora ainda haja muito a ser melhorado, então, uma consideração final aqui, na comunicação e na relação entre família e escola, a pesquisa mostra que mais de 50% dessas mães acreditam que seus filhos estão incluídos, sentem-se ouvidas e respeitadas e observam que seus filhos participam das atividades de maneira geral. Uma grande parte delas ainda confia na permanência no ensino regular. Então, dessas 41 mães, só 3 trocaram de escola e hoje estão na escola especializada. As outras ainda estão lutando e acreditando no processo. Diante disso, cabe às escolas considerar as percepções sobre inclusão e implementar as ações previstas nas políticas públicas, continuando a trabalhar em prol de uma educação inclusiva.
E aqui são as referências que eu utilizei no meu trabalho. Muito obrigada!